A entrevista de hoje é com Augusto Zago. Eu poderia começar a entrevista contando quem é Augusto Zago, profissão e formação, mas são tantas coisas que eu vou deixar para que ele mesmo conte para nós quem é Augusto Zago. Seja bem-vindo ao RBV. É uma satisfação estar aqui vendo Videira nessa expansão, nessa beleza. Eu não reconheci Videira, saí de Videira há 70 anos, nasci em Rondinha, na Zagolândia, e pude ter a aventura de vir à cidade de origem, porque sou videirense, e encontrar uma cidade muito bonita, muito bem organizada, muito bem estruturada e que me deixou muito bem impressionado. O senhor falou que nasceu na Rondinha, que saiu daqui com 15 anos, mas o senhor saiu daqui com que intenção e quais formações o senhor obteve ao longo da vida? Fiz o curso inicial, o curso ginasial no início, fiz aqui em Iumerê, depois fui dar continuidade aos estudos em São Paulo. E nessa continuidade de estudo em São Paulo, eu cheguei a me ordenar sacerdote. Eu fiz curso de filosofia, curso de teologia. Quando completei o curso de teologia, me avaliaram e acharam que eu estava em condições de exercer o sacerdócio e fui ordenado sacerdote. Inclusive, a ordenação foi feita aqui em Iumerê. E Iumerê, naquela época, ainda pertencia à cidade de Videira, que era a integração das duas realidades. E fui ordenado e voltei para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, onde tive a aventura de trabalhar em vários hospitais. Como os camilianos trabalham em hospitais, eu fui trabalhar com tuberculoso, fui trabalhar com leproso, inclusive trabalhei no Hospital Santo Ângelo, substituindo um colega, e onde na porta estava escrito: vocês que entram aqui, deixem fora toda a esperança, porque era uma doença que, para a época, significava isolamento total e não tinha oportunidade de cura. Então me deixou muito impressionado aquilo. Com isso eu fui vendo a realidade, sentindo como era a vida do doente. E me enviaram para trabalhar num tuberculosário, no hospital de tuberculosos. Isso ainda na qualidade de padre? Na qualidade de padre. Quer dizer, eu tinha a função de trabalhar com vocações, eu fiz um curso de orientação educacional, fiz um curso de especialização em orientação profissional, mas apesar de ter essa especialidade, quando os padres iam de férias, eu era convocado a substituir nos hospitais. Então era o Hospital das Clínicas, era a Santa Casa, era o Hospital do Mandaqui. E nessa fase em que eu fui para o Hospital do Mandaqui, o quarto onde o padre trabalhava e onde vivia, morava, porque tinha que morar 24 horas dentro do hospital para dar assistência aos doentes, eu ficava no meio dos próprios doentes. E ninguém tinha me perguntado se eu tinha sido vacinado contra a tuberculose, se eu já tinha tido contato ou não, e foi ali que eu ganhei um presente. Peguei uma tuberculose renal, você vê que normalmente a tuberculose é pulmonar ou intestinal, mas eu, por ser catarinense, eu fui premiado com a tuberculose renal. Eu fui levado para Campo de Jordão, inclusive foi Dom Paulo Arns, que me acompanhou com o padre Firmino Valdemar Pascoal, me levaram até Campo de Jordão, onde eu devia ficar numa casa especializada para tratamento, para a recuperação da minha saúde. Nesses meses que eu fiquei lá, eu comecei a repensar a vida. Eu fiquei lá uns 3, 4 meses, eu não tinha visita de parentes, não tinha visita de família, porque toda a minha família estava aqui. E eu não tinha a minha família. Então eu comecei a repensar na possibilidade do padre ser, ao mesmo tempo, ter uma família, e que, tendo uma família, ele poderia exercer a sua missão de sacerdote e, ao mesmo tempo, ele poderia dar assistência
os doentes dentro do hospital. Para dar essa assistência dentro do hospital, eu devia me preparar. Então eu pensei, se eu fosse médico, eu poderia ser médico, poderia ser padre, poderia fazer a mesma função, que era a função dos camilianos. E foi ali que eu comecei a repensar, e era justamente a coincidência do Vaticano II, em que se borbulhavam as ideias ferviam sobre o que dizia o aggiornamento, a atualização da igreja. E se falava na possibilidade de termos a diversidade do clero. Termos um clero casado, termos um clero celibatário, termos um clero que podia se dedicar, ter a sua família e ter seu trabalho e ao mesmo tempo ter o seu ministério. Enquanto o senhor repensava a sua vida, a igreja repensava também a forma de ser igreja. De ser igreja. E ela repensando a forma de ser igreja, não teve aquela abertura que se esperava, como dizia o Papa João XXIII, de abrir as janelas da igreja para a nova realidade. Embora tenha aberto muita coisa, tenha avançado muita coisa, nesse sentido não deu um passo a mais. Quando me senti curado, eu falei assim, não, eu vou fazer medicina. E comecei a fazer medicina, continuando exercendo o sacerdócio. E eu precisava mudar, me preparar para exercer medicina. Porque acontece que os padres faziam curso clássico na época e não faziam curso científico. Então eu tinha que fazer o curso científico para poder estar habilitado a entrar na faculdade. Primeiro ano que eu prestei exame, eu prestei no Rio de Janeiro. Prestei em Petrópolis e prestei em Niterói. Em Petrópolis eu passei, só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E esse é o problema que eu acho que afeta muita gente. E eu não tinha pensado nisso. Fui lá, me matriculei, só que eu não tinha condições de pagar, eu tive que desistir. Então eu fui criar condições de produzir dinheiro para sustentar-me ao menos um ano dentro da faculdade, que depois eu pudesse... E nisso saiu também a possibilidade de atualização do curso de filosofia, porque o curso de filosofia dos seminários não era reconhecido. Ele não era considerado como um curso de filosofia normal. Aí vários ministros que passaram pelo seminário e tiveram a formação de seminário sentiram esse problema, esse drama, e eles, inclusive, teve alguns deles que acharam a necessidade de criar leis para dar a oportunidade de esse curso de filosofia ser válido, desde que tivesse um complemento que seria a parte didática. Eu fui fazer a didática para poder regularizar o curso de filosofia. E com isso eu regularizei também o curso de orientação educacional e profissional que eu fiz imediatamente depois da ordenação. E isso o senhor conseguiu passar a lecionar? Eu comecei a lecionar, inclusive, eu já lecionava em colégios o curso de religião. Aí eu fui convidado a lecionar em universidade a parte religiosa e a parte de problemas do homem contemporâneo. O problema do homem contemporâneo, você via os problemas e analisava sobre o aspecto social, sobre o aspecto humano e sobre o aspecto religioso. Então era uma forma de você não dar uma religião fria, uma religião só teórica, só dogmática, mas você levar o fato, analisar o fato e esse fato ter o contexto social, o contexto humano e o contexto religioso. Essa nova possibilidade de trabalho foi o que deu condições financeiras para o senhor voltar a estudar medicina? Essa foi uma das condições que me ajudou. Além disso, o que eu fiz? Eu percebi que na região que eu estava, eu morava em Jaçanã, ainda no tempo do trem das 11. E lá, perdeu o trem das 11 alguma vez? O trem das 11 não, mas o ônibus sim.
eu percebi que muitas pessoas não tiveram oportunidade de fazer o curso normal de ginásio, o curso colegial. E aí eu tive a ideia, por que não abrir um curso de madureza? O seminário onde eu trabalhava e onde eu tinha o comitê das vocações, inclusive ficou liberado e ficou com salas enormes. Eu falei, eu vou abrir um curso de madureza, com esse curso de madureza eu vou dar oportunidade às pessoas a se promoverem, em 1 ano, 2 anos eles vão fazer o curso de ginasial e o curso colegial, e com isso eles vão superar essas fases, essa dificuldade. Porque também não era honesto deixarmos um adulto de 20, 30 anos numa classe junto com crianças. Isso relembrava o tempo de São Camilo, que ele voltou a estudar junto com crianças, e a turma dizia, Camilo, tardes venistes, chegastes tarde, Camilo. Com 32 anos, ou 30 anos, ele estava lá numa classe estudando. Então, com a abertura da classe de madureza, eu consegui favorecer toda aquela coletividade e tive uma sorte enorme. 3 japonesinhas entraram no curso, em 2 meses eliminaram matemática, português, história, e isso aí se tornou uma propaganda dentro do bairro. E aí encheu as classes do curso de madureza. Com isso, resolveu o problema deles e resolveu o meu problema, porque aí eu comecei a criar um lastro para poder pagar a faculdade, porque eu não queria pesar sobre a igreja, que a igreja pagasse o meu curso de medicina. Amanhã, qualquer decisão que eu tomasse, eles iriam dizer, tá vendo, explorou a igreja para se aproveitar, agora se aproveitou da igreja, ele vai... Eu falei, não, eu vou pagar o meu curso. Tanto é que quando eu entrei na faculdade em Santos, os superiores perguntaram, mas você não precisa de dinheiro para pagar a faculdade? Eu falei, fica tranquilo que o primeiro ano já está garantido. E nisso eu fui convidado a lecionar na universidade. O senhor se formou em medicina em que ano? Eu me formei em medicina em 75. Sua atuação enquanto médico se deu sempre na cidade de Santos? A minha atuação deu ser nas cidades vizinhas. Eu atuei em Bertioga, que Bertioga também pertencia a Santos, e atuei no Guarujá. Tanto é que quando nasceu a minha primeira filha, eu estava de plantão no Guarujá, eu tive que deixar o plantão para correr para casa, para poder dar assistência à minha mulher. Já que o senhor falou de filha e esposa, a partir de que momento, então, o senhor deixou de lado a questão do sacerdócio e encontrou uma esposa e resolveu constituir família? O momento, já tinha me formado em medicina, estava formado, e aí eu apresentei, porque a gente tinha que fazer um requerimento. Eu fiz um requerimento aos padres camilianos e eles mandaram que eu fizesse o requerimento ao Vaticano. Então eu fiz um requerimento dizendo o seguinte, eu estou preparado em medicina, posso servir a humanidade como médico, eu estou preparado como padre, inclusive tenho documentos do próprio bispo que falava da minha integridade, da minha aceitação dentro da Diocese de Santos, onde eu estava trabalhando, e eu falei, diante disso, eu solicito a possibilidade de ter uma família e continuar exercendo o sacerdócio para que, com essa realidade, eu possa ter a minha vida, ter a minha família, então eu posso fazer as duas coisas. Mas a resposta, a primeira foi categórica, não. Eu, inclusive, propus ir trabalhar no Macapá, onde havia há ainda um hospital dos padres camilianos, onde eu tinha um outro colega médico e padre trabalhando lá. Eu propus ir trabalhar lá, se fosse o problema de escândalo, que um padre casado parecia escândalo para aquela época. E
Eu falei, se for problema de escândalo, problema que vai mudar a igreja, alguma alteração, eu vou trabalhar até no Macapá. Mas ele disseram categoricamente, se você quiser vir para cá, você vem como médico e como padre, e não como família. E aí foi um não. E aí eu tive que aceitar o que a igreja exige. Você tem que renunciar ao exercício do sacerdócio, porque você não deixa de ser sacerdote. O sacerdote é um sacramento que você vai levar a vida inteira. Mas tive que renunciar ao exercício do sacerdócio para poder ter outro sacramento, que era o sacramento do matrimônio e constituir família. Então aí, depois de formado, eu esperei o tempo todo até chegar à dispensa do Vaticano, e depois de 3 meses veio a dispensa do Vaticano que eu poderia casar, mas não poderia exercer mais o sacerdócio. E casou em que ano? Eu casei em 77. Casado com Maria Zoraide, também médica, e hoje tem 2 filhos e 4 netos. Sim. Os netos têm de 16 anos, 11, inclusive nesse livro aí tem uma frase de uma das netas, logo no comecinho, que ajudou a introdução do próprio livro, e tem os 2 mais novos, que é de 7 e de 5 anos. Hoje o seu Augusto Zago mora em Santos, se dedica muito a escrever, mas o umbigo está enterrado ali na Rondinha. Tá, sem dúvida nenhuma. Até ontem fui ver a árvore atrás da casa, onde possivelmente enterraram o umbigo. Eu falei, ó, deve ser essa árvore aqui, que estava viçosa, estava bonita. Então, como a gente mencionou, o seu Augusto Zago dedicou grande parte da vida também para escrever livros. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre as obras das quais o senhor já se dedicou. Iniciei escrevendo livros no tempo que eu dava aula para o curso de madureza. Eu precisava ter testes. Então eu escrevia livros de testes, escrevi sobre filosofia, escrevi testes sobre ética, moral e cívica, que naquela época era obrigatório nas escolas, educação moral e cívica, que já são livros esgotados. Teve um livro que era 1000 testes de educação moral e cívica. Teve outro que era filosofia e psicologia e ética. E teve um que era de português. Começou com esses testes, livros de testes. Aí, em 2000, eu descobri dentro da casa do Bernardo, lá de Rondinha, numa caixa aquelas caixas antigas de doces, que vinha aquelas latas, e descobri o passaporte do meu avô, os documentos que vieram da Itália, e falei, por que nós não vamos escrever a história dos nossos avós, dos nossos antepassados? Porque se não escrevermos a história, ela se perde, e se perdendo não tem. Então, em 2000, escrevemos o primeiro livrinho sobre os Zagos, a família Zago. E em 2020, com participação da Clary, da Ivanir, minha sobrinha Denise, nós escrevemos, com a colaboração de toda a comunidade, escrevemos um livro mais amplo, inclusive com o pessoal do Rio Grande do Sul, Almiro Zago, escrevemos o livro da família Zago mais amplo. Não está completo ainda, tem muito para chegar até o ideal, mas já traz bastante história, inclusive tem uma certa genealogia dentro desse livro. Após esse livro, com a pandemia, eu comecei e com a pandemia veio a aposentadoria também, porque a idade já se impunha, né? Eu comecei a fazer poesias.
e escrevi esse livro, Os Nós nos Nós, onde tem vários poemas, onde esses poemas retratam aspectos religiosos, aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos humanos e de vida do cotidiano também. E após esse livro, decidi escrever também o livro da minha trajetória. Que é o que vai ser lançado em breve. Vai ser lançado, já está no prelo, já está na editora, e dentro de 2 meses deve estar pronto para ser lançado. Esse livro que eu tenho em mãos, Os Nós, de Augusto Zago, é muito interessante, porque na capa a gente tem o litoral de Santos, uma foto do litoral de Santos, e uma foto de videira. Então quer dizer, um pé lá e outro cá. Né? Não dá para desligar a vida da gente, porque aonde começaram os meus nós? Os meus nós começaram aqui em Videira, começaram em Rondinha, começaram essa realidade. Ontem, inclusive, eu fui ver a igreja matriz, onde fiz a minha primeira comunhão, aqui em Videira. Então, é uma história que liga a gente e que não dá para desvincular, não dá para tirar. E isso tem que ficar, tem que constar, tem que registrar. Inclusive, no reverso também temos as duas realidades, as duas cidades que estão fotografadas para mostrar que há uma integração, há um vínculo que me liga à origem e aonde hoje eu estou atuando. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu livro de memórias. O livro de memórias. No livro de memórias eu procurei trazer a história da vinda dos meus antepassados para o Brasil. Em 1880, meu trisavô teve a coragem de acompanhar o filho dele, que era o nome dele era Natal, e o filho dele era Domingos, Domênico, segundo os italianos. O Domênico tinha 4 filhos, e esses 4 filhos tinha o que era meu avô. O mais velho tinha 8, 9 anos, o meu avô tinha 5 anos, tinha Agostino, tinha meses. Tiveram a coragem de atravessar o oceano. O meu trisavô, com 70 anos, junto com a mulher, acompanhava esse filho Domênico para vir para um mundo completamente desconhecido, fugindo da guerra, fugindo da intempérie, das carências, que hoje é uma referência que liga os Zagos a Borso de Grappa, na Itália, onde se originaram. Então o livro começa ali, começa contando a história da vinda, da trajetória. Inclusive a dramática história no meio do mar, o mar levou o bebê, que era o Agostino, que não suportou a passagem, a vinda para o Brasil. Então deram ao mar o mar bebeu o bebê. Apesar de tudo isso, eles saíram de um gelo invernal lá de neve e chegaram ao calor de 30, 40 graus aqui em Santos, depois no Rio, em Santos, e depois foram para Porto Alegre, de Porto Alegre foram para Caxias. Em Caxias tiveram que, em lombo de burro, subir a serra e encontrar no travessão lá de Caxias o terreno onde eles tinham que derrubar as árvores e construir a sua casa. Não encontraram nada, eles tiveram que fazer tudo. Então você calcula o choque emocional, o choque psicológico de uma pessoa que parte de uma realidade para uma outra, um clima para outro clima, e numa expectativa de um sonho de fazer a América para aquele tempo, e chega e encontra, mata, e tem que desmatar para poder começar a viver.
Então não é um livro de memórias suas como se fosse uma biografia através de memórias, não. São memórias dos imigrantes italianos, onde o senhor usa o protagonismo da família Zago para contar como é que o imigrante italiano teve que desbravar o mar e o Brasil para chegar onde está hoje. Essa foi a introdução do livro. Então, conta justamente essa história, essa dificuldade dos italianos. E daí eu parto para contar a história de como o descendente, o filho Giovanni João, que veio com ele e que já tinha 18 filhos, você vê como eram prolíferos, tinha 18 filhos, eles pensaram que não podia mais ficar no Rio Grande do Sul e migraram para a Videira. Então começa a história, a vinda deles para a Videira. Sendo que meu pai meu avô com o tio Ângelo vieram para a Videira para adquirir. Vieram aqui e adquiriram as terras. E meu pai, com o tio Santo, meu pai com 19 anos e o tio Santo com 20, vieram para fazer as primeiras roças. Então ali começa a minha história ligada diretamente ao meu pai. Então onde meu pai ficou praticamente um ano fazendo roças e depois voltou para o Rio Grande do Sul e casou. Em 28 ele retorna para a Videira, onde ele faz a sua casa, faz o seu parreiral e constrói, inclusive, o parreiral do meu avô, porque era uma condição. Meu avô só viria para a Videira se tivesse um parreiral que produzisse vinho suficiente para ele beber durante um ano. Se não tivesse parreiral que produzisse isso, ele não viria. Então eu conto essa história e aí eu conto, inclusive, do meu nascimento, do meu nascimento, e daí o desenrolar, inclusive como eram as escolas. Nós não tínhamos uma escola como hoje Videira pode apresentar, escolas de alto nível, e onde tem creches de 400 crianças, tem escolas com classes específicas. Nós tínhamos uma escolinha de madeira, onde estudava o primeiro, a gente chamava de cartilha, né? Cartilha, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. O terceiro ano já era o fim da carreira para o estudo que podia ser dado naquela época. Embora a gente aprendesse muita coisa, a gente aprendia algo de fundamental para a vida. Por exemplo, juros compostos. A gente aprendia na escola com o terceiro ano, segundo ano de primário, a gente estava aprendendo isso daqui em Rondinha. E tudo isso é contado no livro? É contado no livro, inclusive eu conto como o trabalho da criança, porque hoje é proibido a criança trabalhar, mas não prepararam a criança para outra coisa. Ela devia estar na escola enquanto está proibida trabalhar. Proibiram trabalhar e deixaram solto. Então, o que nós tínhamos de complemento? Enquanto eu plantava um grão de milho, eu aprendia matemática, porque eu via ele produzir uma espiga. Se eu plantasse uma espiga, eu via que produzia um saco de milho. E se eu plantasse um saco de milho, eu produzia uma infinidade. Então eu aprendia matemática, aprendia a somar. Quando vieram os gafanhotos e comeram todo o nosso trigo lá em Rondinha, devastaram todo o trigo, nós ficamos um ano comendo pão de milho. Então nós aprendemos o que é diminuir, o que é diminuir na vida, o que é o somar, o que é diminuir, o que é dividir, e aprendemos o que era dividir pela formação familiar e pela formação, inclusive, da escola. Quando alguém ficava doente, por exemplo, se o pai de família ficava doente, o professor avisava na escola: olha, o pai de fulano está doente. Então a gente chegando em casa, os nossos pais diziam: agora é a época da colheita do trigo, vocês vão lá e vocês vão ajudar a colher o trigo.
Agora é a época de plantar isso, vocês vão lá e vão plantar isso. E sem cobrar nada e sem nenhuma obrigação, é tudo solidariedade. Então aprendíamos a parte social, a parte de solidariedade e a parte humana dentro dessa realidade que era o trabalho da lavoura. Não tínhamos a vantagem de ir para a escola como hoje. Se o pé me dói um pouco, eu troco de sapato, eu ponho um tênis. Se o tênis começa a apertar, eu arrumo um outro tênis. A gente tem essa prodigalidade. Nós íamos na escola, todo mundo descalço. Calcula de manhã cedo, com geada, chegando perto da escola, tem que lavar os pés no riozinho. Chegando na escola, com um foguinho embaixo da escola para esquentar os pés e depois a gente ia assistir às aulas. Essa era uma realidade nossa. Como é o nome do livro onde essas memórias vão estar? Originariamente seria A Minha Vida, O Meu Caminho. E foi a minha filha deu uma modificada, inclusive está sendo definido agora como seria o original. Parece que vai ter um título em que o livro vai dizer um menino que sonhava, um menino que teve sonhos. Então não é uma frase minha, porque o livro foi escrito por mim, mas essa frase ela vem inclusive entre aspas, um menino que teve sonhos e que se tornou padre, se tornou médico e aos 80 anos descobriu a poesia, descobriu a literatura e descobriu a arte de escrever. E a partir de quando ele vai estar disponível e como as pessoas vão poder adquirir? A ideia é fazermos aqui na Zagolândia um café para poder confraternizar e ao mesmo tempo lançar os dois livros, porque esse livro também não foi lançado ainda aqui. O livro Os Nós de Nós não foi lançado, então a gente faria o lançamento dos dois livros. Certo. Já tem data? Não tem data marcada ainda não, porque eu estou esperando que a gráfica diga quando fica pronto e eu fiz o teste agora para ver se o meu joelho aguentava a viagem e se a minha saúde suportava a vinda para poder pensar em marcar essa data. Perfeito. O senhor, inclusive, foi convidado a fazer parte da Academia de Letras lá da cidade de Santos? Eu fui convidado e em maio eu tomo posse da Academia de Letras em Santos. Eu fui eleito para a Academia de Letras. Nós conversamos com Augusto Zago, nascido na Rondinha e hoje morando em Santos, com uma história fantástica, contada em detalhes, num livro de memórias que será lançado em breve, e uma parte disso sendo contada aqui para o RBV Notícias. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e que agradeço a oportunidade de ver essa beleza que está na nossa cidade e de estar entre os amigos aqui na nossa cidade de Videira.